Amados irmãos e irmãs, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de, nesses dias, estarmos juntos para buscá-lo, para desfrutá-lo e principalmente para sermos fortalecidos e encorajados. Nós estamos vivendo os tempos finais e sabemos que os tempos finais são tempos difíceis. Todos nós passamos por diversos problemas. Antes de começarmos a conferência, nós tivemos comunhão com os irmãos responsáveis, perguntando sobre o que os irmãos estão passando. E sabemos que tem muitos irmãos passando por dificuldades. Mas isso não é uma surpresa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz para nós como seriam os tempos finais. Em Daniel capítulo 7, versículo 25, diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse versículo mostra certas coisas que irão acontecer nos tempos finais e todos nós precisamos saber. Se está registrado na Bíblia, é porque nós precisamos saber. O Senhor está nos alertando. O Senhor está falando conosco para que nós nos preparemos. Tem alguns itens aqui que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, que a ação do anticristo, o mistério da iniquidade, aqui diz, proferirá palavras contra o Altíssimo. Nesse mundo que nós vivemos hoje, nós vemos o inimigo de Deus falando contra Deus. Nós estamos numa sociedade que fala contra Deus, uma sociedade que ataca Deus. Vocês sabem, estamos agora no período de carnaval, nos carnavais passados, não é assim? Como eles insultaram o Senhor. Segundo ponto que vai acontecer, magoará os santos. Essa palavra magoar no hebraico significa consumir, importunar, criar problemas, tanto problema na sua vida que você acaba desgastado, você acaba consumido. Também significa ficar velho, gastar pelo uso. Nós ouvimos irmãos e irmãs falarem, surgem tantas coisas, parece que as coisas não terminam. Então, nós podemos ver aqui uma palavra de alguém que se sente já desgastado, consumido, oprimido. Na versão Nova Almeida atualizada diz, ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. E esse versículo fala também, cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha só, mudar os tempos e a lei. Hoje nós vemos as leis serem mudadas, as coisas serem colocadas de cabeça para baixo. O que antes era condenado, hoje passa a ser aprovado. O que antes era aprovado, hoje passa a ser condenado. E ainda mais, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Claro, isso aqui se refere àqueles 3 anos e meio, mas o princípio está aqui, que Deus vai permitir que seus filhos passem por essas dificuldades. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos tendo essa comunhão, amados irmãos, amadas irmãs,
é para que todos nós possamos ver o que está acontecendo hoje, tenhamos uma visão clara, tenhamos fé e coragem para nós avançarmos. Porque o que está acontecendo não é nada de excepcional, porque a palavra de Deus já disse que iria acontecer. O que nós precisamos fazer? Estamos preparados para passarmos tempos assim. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Diz assim, o Senhor falou isso aí para a igreja em Esmirna, igreja em sofrimento. Não temas as coisas que tens de sofrer. Todos nós temos medo de sofrimento, não é verdade? Você não tem medo? Mas nós precisamos entender o que o Senhor está falando para nós. Não temas as coisas que tens de sofrer. Por que o Senhor diz isso? Porque Ele sabe o que nós vamos passar e Ele provê o sustento e a graça suficiente para o que nós vamos passar. Por isso Ele diz, não temas as coisas que têm de sofrer. Aqui diz, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Então significa o quê? Alguns vão passar por situações difíceis. Mas esse versículo ainda diz, para serdes postos à prova. Isso quer dizer o quê? Que Deus permite que o seu povo passe por situações difíceis para serem postos à prova. Se é para ser posto à prova, é porque Deus quer mostrar para o inimigo que o seu povo tem fé e avança. Que seu povo não desiste. Passa pela prova para no final ser aprovado. E não para ser desqualificado, desaprovado. E aqui diz, tereis tribulação de 10 dias. Esse é um outro princípio. Por maior que seja o sofrimento, tem um período medido pelo Senhor. Não é um sofrimento indefinido, porque o Senhor está no controle. Está difícil? Tá, mas vai ter fim. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, vai ter fim. E ainda diz o seguinte, no versículo, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, no final você vai ganhar o galardão. Estou trazendo esses versículos porque existem esses princípios espirituais que permanecem ao longo do tempo e nós precisamos conhecer. Olha só a experiência de Simão Pedro no final da sua vida. Você sabe que ele negou o Senhor, não é isso? O Senhor já sabia disso. E olha o que o Senhor falou para ele, antes que acontecesse. Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui, o Senhor estava revelando algo que estava acontecendo nos bastidores. Simão Pedro não sabia, mas o Senhor sabia que estava acontecendo algo nos bastidores. O diabo, Satanás, aqui quando diz vos reclamou, o significado significa que ele pediu. Ele pediu para Deus uma coisa. Eu quero peneirar
Simão Pedro. Eu quero peneirá-lo. Você vê? Ele é tão ativo, não é? Disse que ama você. Você me deixa peneirá-lo? Você me deixa peneirá-lo? O que Satanás estava querendo? Estava querendo peneirar Simão, Pedro, e mostrar para o Senhor: peneirei e não restou nada. E o Senhor deixou. Pode peneirar. Mas preste atenção, no versículo 32. Eu, porém, roguei por ti. Você vai ser peneirado, mas eu estou orando por você. Você sabe, é o Senhor Jesus orando. Amado irmão, amada irmã, pode ser que o que você está passando agora seja isso. Satanás foi diante de Deus e diz assim: está vendo esse seu filho? Deus diz: tá bom, é um ótimo filho, eu gosto dele. Você me deixa peneirar? Não vai sobrar nada. Vai sobrar sim. Não vai sobrar nada. Vai sobrar. Você deixa eu peneirar? Eu deixo. Daí você começa a ser peneirado. Vai sobrar ou não vai sobrar algo de você? Vai? Vai. Porque o Senhor está orando por você. Olha, uma das coisas mais importantes que a gente precisa ver é o que o Senhor está sempre orando por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor é aquele que sempre está intercedendo por nós. Se o Senhor não estivesse intercedendo por nós, o que seria de nós? Mas é tão bom saber que o Senhor está sempre intercedendo por nós. Nós, quando passamos em situações difíceis, nós sempre pedimos para os irmãos, né, oração. O Vanderlei, eu estou passando por isso, ora por mim, tá bom? Não esqueça de orar por isso. E a gente diz: que bom que aquele irmão está orando por mim. Mas nós precisamos ter consciência de que o Senhor está orando por nós. E essa é a oração mais poderosa que tem, não é? Existe alguma oração mais poderosa que a do Senhor? Não. E Ele está, a Bíblia diz, vivendo sempre para interceder por eles. Quem são eles? São aqueles que por Ele se chegam a Deus. Isso quer dizer o quê? Se eu me achego a Deus por meio de Jesus, eu posso ter certeza que o Senhor intercede por mim. Aqui, o Senhor diz assim, quando Ele está falando para Pedro: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Essa palavra desfalecer significa parar, cessar, terminar. Para que sua fé não termine, você vai passar por dificuldades. E eu estou orando por você, para que sua fé não termine. Para que no final da prova você não diga assim: não tenho mais fé. Entendeu? Nós podemos vacilar na fé, como Simão Pedro.
Ele vacilou, mas não terminou. Por quê? Porque ele voltou para o Senhor. Não é? Ele chorou amargamente. Quem não dá uma vacilada? Quem não passa por momentos difíceis em que a fé balança? E quando a fé balança, você diz, Senhor, você me ama? Não é assim? Tem irmãos e irmãs passando pela dificuldade que põe uma interrogação no amor de Deus por ele. Senhor, por que você permite que eu passe isso? Vacilar na fé é uma coisa. Não ter mais fé é outra coisa. Pedro vacilou na fé. Mas a fé dele não terminou. E o Senhor sabia disso. Por isso que o Senhor diz, né? Para que tua fé não desfaleça, a sua fé não termine. Tu, pois, quando te converteres, quando você der a virada, fortalece os teus irmãos. Significa o quê? A fé que você teve e passou pela prova, com essa fé, ajude os irmãos. E aí nós vamos perceber que muitas situações que nós passamos, algumas são por nossa causa mesmo, outras são para que nós possamos um dia ajudar os irmãos. Os irmãos compreendem? Esse princípio está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Nós vemos alguém aqui passando por tribulação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Quer dizer, eu passo por uma tribulação e eu recebo um conforto da parte do Senhor. E com esse conforto que eu recebo do Senhor, eu posso consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Está vendo? A sua experiência é para poder ajudar a outros. Agora, é claro que para nós passarmos por meio de todas essas situações, e é certo que todos nós vamos passar por momentos difíceis, porque a palavra de Deus nos diz isso, mas o Senhor diz para nós, não tenha medo. Diz assim, Senhor, de onde virá minha fé para enfrentar essa situação? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 diz, e assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. De onde eu vou ganhar fé? É da palavra de Cristo. Os irmãos compreenderam? Não é uma fé baseada no meu pensamento positivo. Ah, vai dar tudo certo. Não é. A fé vem pelo ouvir. Irmão, quem acha que a sua fé é ainda pequena? Levanta a mão. É, todos nós, todos nós. Quer aumentar a fé? Quer? Quem quer aumentar a fé? O caminho, a Bíblia nos mostra o caminho. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Quer dizer o quê?
É pela palavra do Senhor que minha fé vai aumentar. Se eu não buscar, se eu não receber a palavra do Senhor, a minha fé não aumentará. Os irmãos compreendem? Olha, uma das coisas que eu mais ouço de irmãos e irmãs é: a minha fé precisa aumentar. Você também não ouve isso? Eu preciso que minha fé cresça. Mas o que você está fazendo para a sua fé crescer? Você está ouvindo a palavra do Senhor? Você está buscando a palavra do Senhor? E essa palavra não é logos, é rema. O que significa isso? Palavra rema. É o falar instantâneo do Senhor. Eu vou dar um exemplo clássico, né, do que é isso. Vocês todos conhecem Martim Lutero, não é isso? Foi tremendamente usado por Deus para restaurar a verdade da justificação pela fé. Ele era alguém que amava ler a Bíblia. E ele tinha lido na Bíblia que o justo viverá por fé. Ele conhecia esse versículo, mas esse versículo não tinha mudado a vida dele. E um dia, conta a história, alguma das biografias dele, que um dia ele estava pagando uma penitência, subindo de joelhos uma escada. E quando ele estava subindo de joelhos aquela escada, de repente, esse é o testemunho dele, ele ouviu do seu interior uma voz como se fosse de trovão, algo bem forte: o justo viverá por fé. Daí ele se levantou e disse: isso sim é verdade. Não é de que eu preciso fazer penitência, fazer jejum para ganhar alguma salvação. Você entendeu? Aquele versículo, Deus falou no interior dele. Isso é rema. Isso é rema. Ele tinha o Logos, ele conhecia esse versículo, mas esse versículo não tinha mudado a vida dele. Mas naquele dia, quando ele estava fazendo isso, Deus revelou para ele. Aí, todas as coisas mudaram. Está vendo? O que nós precisamos ter é a palavra de Deus depositada em nosso interior, para que essa palavra em nosso interior, Deus possa a qualquer momento falar conosco de uma maneira viva, e a nossa vida muda, e a fé vem. A fé vem porque você ouviu o Senhor falar no seu interior. Muitos cristãos morreram martirizados. Algumas pessoas então dizem: de onde eles tiraram a força? De onde tiraram a força? O testemunho desses que morreram martirizados foi de que, quando a situação estava chegando, a palavra de Deus no interior deles ecoou. Por exemplo, aquela palavra para a igreja Esmirna: não temas coisas que tem de sofrer. Entendeu? Você está com medo da situação e de repente uma voz no seu interior diz: não temas coisas que tem de sofrer. E aí você ganha força: eu não tenho mais medo. De onde veio isso? Da palavra que estava depositada, daquele Logos, que se transformou em rema para nós. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Cristo.
E as comunhões que teremos hoje, amanhã e segunda-feira, vai ter como base a Epístola de Tiago. Porque essa epístola vai nos dar uma base para nós enfrentarmos as coisas que temos de enfrentar. O que eu falei até agora foi a introdução, foi a preparação para nós penetrarmos no livro de Tiago. Irmãos, lembre-se, não é só para a gente estar na reunião ouvindo esse livro de Tiago, nós temos que ouvir de Deus Tiago. Aí a fé vai aumentar, aí a fé virá, amém? O livro de Tiago apresenta para nós o que é o viver de um cristão, no seu aspecto prático. Como o cristão reage diante das circunstâncias. Como o cristão reage quando o Senhor vem tratá-lo. Como o cristão reage no meio das tribulações. Esse livro de Tiago revela para nós o viver cristão que expressa a sua fé. Ele nos dá essa referência. Como que sua fé é expressada. O viver cristão que expressa a palavra de Deus que está em nós. Está vendo? O viver cristão que expressa a fé que está em nós. O viver cristão que expressa a palavra que está em nós. O viver cristão que expressa a esperança que está em nós. O viver cristão que expressa a vida de Deus que está em nós. E nós precisamos conhecer o livro de Tiago porque é uma referência. Nós vemos muito a referência do mundo, como as pessoas reagem e o que essas pessoas expressam. Mas nós, como filho de Deus, como igreja, temos que expressar Deus. Expressar nossa fé, expressar a palavra de Deus, expressar nossa esperança, expressar a vida divina que está em nós. Então, nós selecionamos algumas porções da Epístola de Tiago para compartilharmos com os irmãos. Nós vamos, primeiramente, ver Tiago capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler primeiramente na versão King James, depois eu vou ler na revista e atualizada. Na versão King James atualizada diz: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Na revista atualizada diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Você entende esse versículo? Como assim? Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, motivo de toda alegria, o fato de passar por diversas provações. Eu não entendo isso aí, não. Não é assim? Eu estou passando pela provação, você quer que eu fique alegre? Sabe por que Tiago fala isso? Porque ele está vendo uma coisa que nós não estamos vendo. Se nós estamos vendo o que ele viu, nós iríamos falar a mesma coisa. Nossa atitude também seria diferente. Então, precisamos ou não da Epístola de Tiago? Assim, esse Tiago está louco.
motivo de alegria, passado por provações, ele está vendo algo. Você quer ver ou não quer ver o que ele viu? Esse deve ser o nosso coração. Bom, vamos ver. Aí o versículo 3 diz, eu vou ler nas duas versões. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Na revista atualizada, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Daí ele mostra algo muito importante para nós, que é a prova da nossa fé. Você sabe que sua fé precisa ser provada? A Bíblia está mostrando isso. Provação, palavra grega, é testar. Testar para ver se é ou não é algo verdadeiro. Se você compra, digamos, algo, e existe um teste para ver se isso que você comprou é ou não é verdadeiro, e você realmente pagou um preço por isso, você não quer testar? Eu quero saber se é ou não é verdadeiro. Amada irmã, amado irmão, sua fé é verdadeira? É verdadeira ou não? Só passando pela prova para saber. Só passando pelo teste. Os irmãos estão compreendendo? Se não passar pelo teste, você não sabe se é verdadeiro ou não. Imagina, você acha que tem fé, chega no dia final, e o Senhor diz assim, é falso, é falso. Então, é bom ser testado hoje, não é? É bom ser testado hoje. Aqui fala, né, que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Perseverança quer dizer o quê? Que quando sua fé é testada e ela é verdadeira, você persevera, você continua, você não muda de alvo, não desvia do seu propósito. Por maior que seja o sofrimento, por maior que seja a dificuldade, você permanece firme. A fé é testada pelas provações, mas não é produzida pelas provações, está certo? Por quê? A fé é produzida pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A provação não produz fé. A provação produz perseverança. E quando a Bíblia fala que a fé nossa precisa ser provada, é porque é algo importante, é algo precioso. Você só vai fazer teste de prova para alguma coisa que você dá valor, não é verdade? Algo que tem valor. Você não vai gastar dinheiro para provar alguma coisa muito simples que não tem valor. Quer ver? 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 até o versículo 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível,
sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha só, esse versículo 5 diz: nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Você crê ou não crê que o poder de Deus guarda você? Entendeu? Tá? E é isso. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A prova da fé é que é mais preciosa do que o ouro perecível. Os irmãos entenderam? A prova da fé é uma coisa preciosa. Porque a prova da fé atesta que a sua fé é verdadeira. As provações, então, não produzem fé. As provações, quando você recebe, aceita a provação pela fé, ela produz em você perseverança. Isso quer dizer o quê? Porque você tem fé, você diz: eu não vou desistir, eu não vou parar. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, é outra porção que nos ajuda muito. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, nos gloriamos nas tribulações. Eu estou lendo agora King James atualizada, tá? Não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Está vendo? A tribulação não produz fé. Está certo? Produz perseverança. A fé vem pelo ouvir. Correto? A perseverança, versículo 4. A perseverança produz um caráter aprovado. Está vendo? Porque você persevera, mostra a sua pessoa é correta diante de Deus. Seu caráter é aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Eu confio em Deus. Versículo 5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Então, olha só, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz em nós um caráter aprovado, porque nós permanecemos firmes. E esse caráter aprovado produz em nós confiança. Eu confio em Deus. E essa confiança não nos decepciona. Você nunca vai ficar decepcionado confiando em Deus. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Significa, quando você tem essa atitude, Deus derrama seu amor em nós. E nós fomos inundados pelo amor de Deus. E no meio da tribulação nós falamos: Deus me ama. Amém? Nós não falamos: Deus me persegue, mas Deus me ama. Mas você sabe que na provação, a provação, se nós andarmos nessa linha, vai produzir a perseverança. Mas existe uma linha na qual a provação não produz perseverança. É quando a provação vem, você recebe com incredulidade e murmuração. Daí, essa aprovação produz em você amargura e desânimo.
Você vê, aí, problema da fé, correto? Alegria é resposta da fé para a provação. Isso quer dizer, não é que eu fico alegre por causa da provação, mas saber que Deus está agora testando a minha fé. Agora é o momento de eu usar a minha fé. Agora é o momento de eu ganhar mais da palavra de Deus para me fortalecer na fé. O irmão estava passando por uma situação extremamente difícil. Ele ligou para mim e disse: irmão Miguel, eu estou passando por uma situação extremamente difícil. Você pode me ajudar? Eu escutei o que ele tinha, os problemas dele. Eu pensei, eu não consigo ajudar. Mas o Senhor falou para mim, dá para ele uma série de versículos. Eu disse, irmão, te ligo em 5 minutos. Daí preparei uma lista, acho que tinha uns 10 versículos. Daí chamei ele e enviei para ele. Eu disse, irmão, esses versículos vão ajudá-lo. Penetre nesses versículos. E o Senhor vai te encorajar. Foi o que aconteceu. Ele entrou naqueles versículos e disse, estou novinho. Problema resolvido? Não. Mas estou cheio de esperança e de coragem. Está vendo? E olha só agora, Tiago 1, versículo 4. Eu vou ler na versão King James. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, olha a importância da perseverança. Porque se você tem perseverança, você vai abrir caminho para Deus trabalhar em você e em mim, correto? Para que sejamos aperfeiçoados e completos, sem faltar virtude alguma. Vamos deixar a perseverança, trabalhar para que sejamos aperfeiçoados. A perseverança tem que ter o tamanho da tribulação. Entendeu? A tribulação é grande, perseverança é grande também. Tribulação pequena, perseverança pequena. Tem que ter o mesmo tamanho, não pode faltar. E o que nós precisamos agora ver é que no meio das tribulações é que nós ganhamos também muita experiência do Senhor. Vamos agora dar uma olhada em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 3. Eu vou ler de acordo com King James atualizada. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tá certo? Correr com perseverança essa corrida, olhando fixamente autor e consumador da fé. Porque eu preciso da fé para correr, correto? Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus.
Ele sofreu, sofreu. O Senhor suportou a cruz, suportou. Desprezou a vergonha, né? Tudo que ele passou. Mas por que ele sofreu tudo isso? Por causa do júbilo que lhe fora proposto. Ele estava olhando lá no final. E no final ele sentou-se à direita do trono de Deus. Olha só o versículo 3. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Algumas vezes ficamos cansados, não é? E a gente desanima. Acho que eu vou parar. Mas a Bíblia diz, refletir profundamente. Pense no Senhor. Ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa. Se você pensar no Senhor, você não vai mais ficar cansado e você nem vai mais querer desanimar. Está vendo o caminho que o Senhor nos abre? Hebreus 12, versículo 12 e 13. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Então, amados irmãos, aqui nos mostra como nós devemos avançar. Não só nos mostra o caminho, mas também a maneira de caminhar. Qual é o caminho? Os caminhos retos do Senhor segundo a sua palavra. Certo? E a maneira de caminhar não é caminhar de uma maneira manca, sendo um manco, mas sendo alguém que caminha firme, porque tem fé no Senhor. Tem fé no que a palavra diz. E aqui diz, aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Irmão, entende o que eu quero dizer quando fala de ser manco? Se você for manco, você vai desviando, entendeu? Porque cada passo, os passos não são iguais, de uma perna e outra não são iguais. Os irmãos compreendem? Então você desvia. Então eu preciso da palavra, eu preciso da fé e eu preciso da perseverança. Amém? Aí é o caminho reto. Então, amados irmãos, com esse fundamento na palavra, se você penetrar nesses versículos, você vai olhar para a sua tribulação de uma maneira diferente. Não é? Você vai compreender. Por que Tiago falou? Para ficar alegre. Não é por causa do problema, mas é porque a sua fé está sendo testada. Isso vai produzir algo maravilhoso. Entende? Todo mundo tem medo do vestibular, não tem? Mas todo mundo quer fazer o vestibular. Concorda comigo? Tem algumas irmãs que fazem teste de habilitação, né? E tem medo, não tem? Não tem medo? Tem sim, porque toda hora tem irmão ou irmão pedindo, eu vou fazer. Irmão não tanto, mas irmãs principalmente, eu tenho que fazer teste para carteira de habilitação, ora por mim, né? Eu dá um frio na barriga e tal. Ó, dá medo, mas quer fazer. Está vendo? Por quê? Porque sabe que se passar, liberdade, vai poder dirigir, não é?
Os irmãos estão compreendendo? Vestibular. Todo mundo tem medo, mas todo mundo quer fazer. Por quê? Porque se passar, tem um novo caminho que se abre. Depois de cada tribulação, há um novo caminho que se abre. Amém? Eu vou ficar por aqui, nós continuamos amanhã, tá bom? Que o Senhor nos abençoe. Amém.